História e Matemática. 1. A formação dos estados começou com o crescimento das cidades e a complexificação da organização política. Nessa organização do estado, existia um chefe político superior, mas ele contava com a ajuda de outros governantes, que eram subordinados ao rei. Imaginando que nas sociedades antigas era necessário um governante para cada 50 pessoas, quantos governantes subordinados ao rei eram necessários para um estado com uma população de 12 mil pessoas? Vocês deverão fazer uma divisão da população pelo número de pessoas por governante, de acordo com o enunciado. Facinho, né? Geografia e Matemática. Número 2. Nos estudos sobre a população, é comum que se faça um cálculo de densidade demográfica. Esse cálculo indica uma média de habitantes por quilômetro quadrado de determinado país, estado, cidade ou região. Letra A. Utilizando dados arredondados sobre a população do Brasil e o tamanho de seu território, calcule a densidade demográfica do nosso país. A primeira aqui na letra A é uma divisão, só fazer, ok? B. Agora calcule a densidade demográfica do Japão, dados arredondados, 300 mil quilômetros quadrados e população 126 milhões de habitantes. A letra B, vocês deverão dividir os habitantes por dados arredondados. Letra C. Calcule a densidade demográfica da cidade do Rio de Janeiro, dados arredondados, 1.250 quilômetros quadrados, e população de 6 mil de habitantes. Novamente uma divisão, habitantes pelos dados arredondados. Matemática e História, número 3. Leia o texto a seguir e responda as perguntas. Vocês deverão ler todo esse texto. Enquanto isso, a tia Lucimere vai elucidar as perguntas aqui. Letra A. O ano de 1896 é um múltiplo de 4? Por quê? Vocês vão dividir o ano, que está aqui no enunciado, por 4, certo? Na divisão, se o resultado for exato, sobrar lá no finalzinho 0, é porque é múltiplo. Se não sobrar 0, ele não é múltiplo. Ok? Letra B. Comente criticamente a frase: os Jogos Olímpicos de Verão sempre serão realizados em anos múltiplos de 4. Vocês deverão correlacionar os múltiplos de 4 com o primeiro ano dos Jogos, ok? Língua inglesa e matemática. 4. What is W for of consonants in the alphabet? Qual é o dobro do número de consoantes existentes no alfabeto? Vocês sabem o número de consoantes que existe no alfabeto. É só multiplicar por 2. O Tangram é um quebra-cabeça chinês criado em muitos anos atrás. Esse material tem como objetivo formar imagens utilizando apenas 7 peças. 2 triângulos grandes, um triângulo médio, 2 triângulos pequenos, um quadrado, um paralelogramo. Utilizando essas peças, invente um desenho. Muito fácil, né? Vocês vão fazer um desenho livre com as formas geométricas do enunciado pedido. Língua portuguesa, matemática. 6. Dona Joaquina quer repartir 69 grãos entre 6 cavalheiros que habitam em seu sítio. Todos deverão receber a mesma quantidade? Vamos passo a passo. Eu acho que eu falei 6 cavalheiros, mas não são 8. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é uma divisão dos grãos entre os cavalheiros. Continuando no enunciado. Com quantos grãos cada um ficará? Vocês lembram que a tia Lucimere ensinou para vocês no ano passado os termos de uma divisão. Então, com quantos grãos cada um ficará? Vocês vão olhar no quociente e vai colocar com quantos grãos ficará. A próxima pergunta. Quanto sobrará? Lá na divisão, no final, tem o resto. É quanto sobrará. Vocês vão colocar, certo?
E olha, ainda tem mais uma coisa a fazer nessa pergunta. A palavra em destaque é um homônimo ou um parônimo? A palavra em destaque é cavalheiros. Eu vou relembrar vocês que eu já ensinei isso em sala de aula. Homônimos são palavras com a mesma escrita, mas com um significado diferente, lembra? E parônimos são palavras com uma escrita bem parecida, mas com um significado diferente. Ciências Matemáticas 7. A constelação de Órion tem 81 estrelas. Dentro desta constelação, temos as Três Marias. Quantas estrelas a mais esta constelação tem, em comparação com a constelação de Sagitário? Está perguntando quantas estrelas tem a mais com relação à constelação de Sagitário. Então, a tia Mary vai falar para vocês. A constelação de Sagitário tem 20 estrelas. Então, vocês vão fazer uma subtração entre a constelação de Órion e a constelação de Sagitário. Geografia e Matemática. 8. Pesquise a área dos biomas Cerrado e Caatinga e responda o quanto corresponde a essas áreas somadas. Tia Mary quebrou um galho, já pesquisou, já vou dizer para vocês. O Cerrado tem 2.045 quilômetros quadrados. Corrigindo, 2.045.000 quilômetros quadrados. E a Caatinga tem 850.000 quilômetros quadrados. Vocês vão somar estas duas quantias e saber quanto ficou a área. Matemática Ciências. Se um ano bissexto todos os meses tivessem 28 dias, quantos meses e dias teriam esse ano? O que vocês deveriam fazer? A tia Lucimere já explicou que um ano bissexto tem uma quantidade de dias de um ano normal, certo? Vocês sabem. Novamente, um ano bissexto, ou seja, ele é atípico, é diferente do calendário normal. O ano bissexto tem um dia a mais. Vocês vão pegar esse número, que vocês já aprenderam com a tia Lucimere, e vocês vão dividir pelo número de dias de cada mês, certo? De acordo com o enunciado. Língua portuguesa e matemática. 10. A professora Maria ensinou seus alunos a receita de pizza e levou uma pizza para sua turma. Qual fração representa o pedaço de pizza que já foi comido? Muito fácil, vocês já aprenderam fração. O de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, vocês vão fazer a fração com o numerador, a quantidade de fatias comidas, e o denominador, a quantidade de fatias que a pizza foi dividida.